Fala pessoal, tudo bem? Douglas de Assis na área, Associação Brasileira dos Pintores. Estou hoje aqui para falar sobre dica de preço de pintura, a tabela de preço de pintura da Abrap. Eu criei essa tabela tem mais ou menos uns 6, 7 anos. No começo ela tinha 2 folhas, 3 folhas, hoje a gente já tem quase 20 folhas, 600 linhas. E isso é muito legal porque o pintor pode ter referências. Inclusive tem vídeo na rede social dizendo para você não usar a tabela de preço. E justamente os motivos ditos nesse vídeo é os motivos por que deve usar uma tabela de preço, né? Porque a tabela de preço ela não pode determinar quanto você tem que cobrar. Ela serve como uma referência. Então eu anotei 9 tópicos aqui que você deve levar em consideração. E o primeiro é a pesquisa de mercado, análise. Você analisa o mercado e vê o quanto o mercado está trabalhando, os preços, você ali se baseia em relação a isso. Então, além das colunas que tem na tabela de preço como o mínimo, o máximo e a média, ele tem as linhas. Então é bem importante você ver várias situações ali que você muitas vezes não cobra. Por exemplo, descascar, você movimentar móveis, limpar, lavar. Tudo isso é serviço do pintor, sim, e é por isso que tem que cobrar. A gente trabalha com mão de obra, quanto mais dificuldade você tiver, mais ele tem que ser cobrado. Então a primeira sugestão que nós damos para você é a análise de preço de mercado. Você vê a tabela de preço, vê quantos pintores estão cobrando e ali você toma a decisão. Baseado nas outras 8 seguintes dicas que eu vou dar aqui. 2, eu anotei aqui em cima, área a ser pintada. Tem muitas situações que a área é pequena, área muito grande, tem áreas que tem difícil acesso, então você tem que levar isso em consideração. Se você dá um desconto numa área muito grande, isso pode impactar e jogar seu preço muito para baixo. Quando é coisa pequena, se você errar, você não tem um prejuízo tão grande. Mas quando a área é muito maior, então quanto mais você cresce, mais é perigoso você tomar prejuízo. Então toma muito cuidado com a área a ser pintada, o tamanho, o local, se é acima de 3 metros, se tem difícil acesso, por exemplo, embaixo de escada, locais confinados. Leve isso em consideração e cobra cada detalhe ou não, porque muitas vezes você pode cobrar muito caro numa situação que não há necessidade, ou muito barato numa situação que também não poderia ter cobrado tão barato. Então vamos para a terceira opção, que é o tipo de superfície. Tem situações que a superfície é rugosa, ela está com brilho, você tem que lixar, e muitas vezes a gente acaba esquecendo de perguntar o tipo de superfície que está ali. Então, se perguntar não, você muitas vezes quer dar o preço sem olhar, então não faça isso, você tem que ir até o local, verificar o tipo de superfície, ver se precisa preparar essa superfície, para você poder depois falar sobre preço. Se você dá preço sem verificar isso antes, muito provavelmente você vai tomar prejuízo. Então, a gente acaba errando no micro, não no macro, no pequeno, nas coisas simples e não no grande. Então toma cuidado com cada detalhe. 3 tipos de superfície. 4, a preparação dessa superfície, porque muitas vezes o cliente não quer que você faça o processo desde o início, quando está danificada, fundo preparador, massa acrílica e assim por diante. Então ele fala, não, você descasca e pinta. Então tem clientes que moram de aluguel e para ele não compensa ele fazer o preparo desde o início. Mesmo que você justifique, fale, cara, se você não fizer desde o começo, essa pintura vai durar muito menos. Mas para ele aquilo atende. Então toma cuidado com a preparação da superfície que ele quer que você faça. Tem situações que a parede está bem danificada, você vai precisar ter mais trabalho. Eu vou comentar mais abaixo aqui, que é o 5º, número de demão. Muitas situações que a parede está na mesma cor, você com 2 demãos já fecha, é mais uma limpeza. Muitas vezes até com tinta standard você consegue. Eu vou comentar daqui um pouquinho também sobre a qualidade da tinta. Mas o número de demão. Então, muitas vezes eu peguei paredes listradas que 3, 4 demão não cobria. Então a gente teve mais trabalho para poder cobrir aquela marca, ou o espelho, né? Eles pintam a parede em volta do espelho várias vezes, depois eles removem o espelho, fica aquela marca ali. Para tirar aquilo é muitas demão. Verifica também a quantidade de demão que tem que ser aplicada, inclusive massa acrílica, massa corrida, superfície muito ruim, 3 demão de massa acrílica, massa corrida não seja suficiente. Talvez você tenha que dar mais demão para o nível de qualidade que o cliente pede, a exigência dele, se atente isso, pergunte para ele. Eu posso fazer a pintura mais simples, eu também posso fazer a pintura completa. Qual que o senhor quer? E aí você toma cuidado em relação a isso e passa o preço mediante o que ele te responder. 6, acesso a obstáculos. Acesso a obstáculos, muitas vezes o pintor tem dificuldade de acessar aquele local ali,
com fio, com poste, energia elétrica. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque esses obstáculos vão te atrapalhar. Móveis ali na residência, pessoas transitando. Então imagine uma obra sem ninguém, sem móveis. Você vai produzir muito mais do que num ambiente onde você tem que ficar arrastando o móvel para cá, arrastando o móvel para lá. Além de danificar o móvel, isso leva tempo. Você tem que arrastar e tirar a proteção contra a sujeira, depois movimenta, protege de novo. Leve isso em consideração e cobra, tá, pessoal? 7. Tipo de qualidade da tinta. Então, tem tintas que têm um desempenho muito bom, você vai produzir muito mais. Tinta com desempenho ruim, você vai ter muito mais trabalho. Então, se atenta ao tipo de qualidade da tinta. 8. Deslocamento de material. Muitas vezes você tem que subir prédios e não tem elevador, isso leva tempo, demora, muitas vezes é embaixo, é porão, é local confinado, então você tem que levar isso em consideração também, o deslocamento, transporte de material que você vai ter que fazer para executar esse serviço. E por último, o horário de trabalho. Sim, tem situações que o cliente pede para você trabalhar à noite, finais de semana, ou com horário reduzido. Ele fala que você pode trabalhar até das 8 a meio-dia, porque depois da meio-dia não dá mais, e isso vai atrapalhar e dificultar o seu trabalho, para executar a conclusão do trabalho. Então você também leve isso em consideração. Então, pessoal, quando alguém fala para você não usar a tabela de preço, tem um pouco de verdade, porque ela não pode determinar o valor que você tem que cobrar. Isso quem determina é você. Porém, você precisa ter referência e você precisa levar tudo isso em consideração. Coloque aqui nos comentários algum tipo de dúvida, algum tipo de dica para a gente poder melhorar a nossa tabela de preço. Também a gente além tenta ensinar, mas a gente tem muito a aprender também e a gente conta com a sua sugestão, tá bom? Obrigado, pessoal. Associação Brasileira dos Pintores, Movimento Brasil por um Pintor Melhor. Juntos somos mais fortes. Valeu, pessoal.